Tema do nosso vídeo de hoje, uma pergunta que a gente sempre escuta ao longo desses 20 e poucos anos de profissão aqui. Professor, como eu posso ser um estudante melhor? Eu coloquei estudante porque para nós, né, como professor, é estudante muito melhor aplicado do que o termo aluno. Concorda comigo? Muito bem, mas antes disso eu queria saber se você já se inscreveu no nosso evento Desvendando o Cérebro, que vai acontecer no dia 1º de dezembro. Esse é um evento que nós vamos tratar de vários aspectos de neurociências, inclusive nós vamos falar lá como o cérebro aprende. E aí, para quem tiver, por exemplo, interesse, como estudantes que querem saber como o cérebro aprende, pode acompanhar a gente lá nessa live do dia 12. Esse evento é para estudante, mas é também para professores, porque acredito que para professores aprender como o cérebro aprende pode ser muito legal. Porque quem mais do que professor, muda o cérebro das crianças, não é verdade? E se você é pai e um curioso, né? Os pais muitas vezes têm curiosidade ou querem saber o que pode fazer para melhorar a vida dos filhos na escola. E se você é curioso, quer só saber um pouco mais sobre neurociências, eu aguardo você nesse evento ao vivo que vai acontecer Desvendando o Cérebro, dia 1º de dezembro. Tá legal? Então vamos lá agora, vamos falar um pouquinho sobre como ser um estudante melhor. Pessoal, tem algumas características gerais, né, que os bons estudantes, eles devem seguir, tá? Eles devem aí se envolver, tá? Por quê? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, olha só. Esteja presente. Nós sabemos, né, que ali existe um tanto de falta que o aluno pode ter, né? Muitas vezes no nível superior é 75% de presença que ele tem que ter e tal. Mas e tem gente que fica lidando exatamente com isso. Deixa eu ver quanto que eu posso faltar. Não é verdade? Assim as crianças também querem saber: "Mãe, posso faltar à escola hoje?" Bom, primeira coisa, para você ser um estudante melhor, é que você primeiro tem que estar presente. Né? Mas estar presente, pessoal, o que eu estou querendo dizer é estar presente de verdade. Não tá lá só ali, só no corpo, né? O cara tá lá de corpo sentadão lá e não está ali presente efetivamente, tá? Então, a primeira coisa, estar presente no sentido físico e no sentido também, no sentido cognitivo, tá legal? Bom, essa seria a primeira característica. A segunda, né, que eu estaria aqui apontando para vocês, é que você também precisa estar atento. Você tem que ser um cara atento àquilo que está sendo administrado pelo professor ou apresentado por colegas. Às vezes, eu quero dizer, por que eu estou falando de apresentado por colegas? Que às vezes os seus amigos têm uma atividade para apresentar em sala, um trabalho. E muitas vezes, como são seus amigos, você está ali mexendo no celular, tem gente que mexe no celular na cara dura do professor, ou então você está desatento, está fazendo outra coisa, não valorizando o trabalho do colega, né? Nós sabemos que esse companheirismo, essa força, faz muita diferença no ambiente escolar e no ambiente universitário. Então, aprenda a valorizar o seu amigo enquanto estiver lá apresentando o trabalhinho dele. Porque, primeiro, você pode aprender, e segundo, você aprende o que é legal e não é legal fazer durante a apresentação, porque às vezes o professor comenta isso. Então você aprende, olha, você apresentou assim, assim, assado, e você então pode aprender uma técnica de aprendizado que ele usa, né, e que pode ser interessante para você, né? Ou então até mesmo você aprende o que não é legal fazer. Então, fique atento, focado. Você tem que estar ligado no conteúdo. Você não pode estar ali atento ali, ó, e de vez em quando ficar vagando com a cabeça e indo para outro espaço. Não, você tem que estar focado. Só que eu chamei a atenção aqui, olha só. Você está presente, focado e tal, é legal, né, que você tenha motivação para isso. Depois, ao final, eu até vou falar um pouquinho sobre isso aqui, ó, tá? Mas calma lá. Bom, depois você precisa ser um cara organizado, tá? Você precisa se organizar no ambiente escolar. Você tem que estar ali com as tuas coisas meio que à mão. Você tem que ter, acho que eu anotei aqui, ó, estratégia. Por quê? Porque se você está focado e você é um cara organizado, você vai ter uma estratégia de anotação. Por quê? Olha aqui, ó. Você tem que ter uma estratégia para você anotar o conteúdo em sala de aula e depois você tem que ter uma estratégia para estudar em casa.
Peraí, professor, além de estudar em casa, desculpa, na escola ou na universidade, eu ainda tenho que estudar em casa? Aham, você tem que estudar em casa, tá? Estudar somente na escola, quando você vai para a escola, você não está estudando de verdade. Na escola você está recebendo seu conteúdo, você está interagindo com o conteúdo, mas você efetivamente não estudou. Estudar é sentar a cadeira, sentar na cadeirinha ali, mesinha, e você está ali fazendo suas anotações, lendo, anotando, lendo, anotando. E isso você precisa fazer antes de dormir, tá? Por quê? Porque aquilo que você faz, tipo, que você dá importância durante o dia, digamos, você estudou de manhã, estudou à tarde e tal, ou estudou à noite, e se antes de dormir você rever o conteúdo, dá mais uma olhadinha, o seu cérebro vai, na hora que ele estiver processando essas informações no período do sono, que é no sono que você consolida o que você aprende. Então, se você rever e rever o conteúdo durante o dia, à noite o seu cérebro vai entender que aquela informação é importante. Então você vai memorizar aquilo que precisa ser memorizado quando você rever o conteúdo no mesmo dia. Por isso que você precisa ter uma estratégia de anotação para a hora que você for estudar em... Eu vou até anotar aqui. Vou anotar para você dizer assim, ah, o professor não anotou, então por isso que eu não fiz. É estudar em casa. Em casa. Você tem que fazer seu dever de casa. E o dever de casa do estudante é estudar. Então ele tem que ter um período de estudo também fora do ambiente universitário para ser um estudante melhor, que era a nossa proposta aqui. Então não fica aí procurando pelo em ovo e fugir, né, daquele que é o seu compromisso. Que o seu compromisso é ser o quê? Um estudante. É muito interessante isso. O estudante tem que ter a clareza de que ele é estudante. Então às vezes aparece profissão, estudante. Então o estudante faz o quê? Estudante estuda, não é verdade? Então vamos lá. Além disso, ó, definir estratégia faz parte de ser organizado, tá? Definir estratégia de anotação, de estudo, você pode ter uma estratégia, você pode usar um tempo específico pré-determinado para você estudar, um tempo específico para você descansar, que é importante também ter um descansozinho, né? Eu normalmente uso o Pomodoro, 25 minutos estudando, 5 minutos de intervalo, faço isso 4 vezes, depois eu tiro um intervalo maior e tal. E depois para mim é boa, para eu saber direitinho se eu entendi o conteúdo, o que eu faço? Eu vou lá e aplico uma técnica de Feynman. Se você não sabe, nós temos vídeos no nosso canal explicando um pouco sobre Feynman, tá bom? Muito bem. Então, uma outra coisa interessante, eu pulei um pouquinho aqui para definir estratégia e tal, é você ser o quê? Participativo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, quando é participativo, tem pessoas que não gostam muito de participar em sala de aula. Mas ele está ligado, ele está focado, ele faz as anotações direitinho e tal. Então, beleza, tudo bem. Mas tem pessoas que aprendem melhor quando participa. Quando o professor fala uma coisa, você fala assim, professor, então peraí, assim, assim, assado e tal. É claro que a sua participação não pode ficar o tempo inteiro interferindo e cortando o raciocínio, né? Que muitas vezes o professor tá administrando para vocês. Mas participar, se você não quiser participar durante a aula, você pode participar depois. A hora que acabar ali a aula, você fez a anotação, fez as anotações, então você chega lá pro professor e diz, professor, teve uma coisa que o senhor falou ali que eu queria entender um pouco melhor, E aí você vai trocando ideia, ou seja, você tem que participar, você não precisa participar na frente de todo mundo se você quiser, mas você pode participar depois, tá bom? Ali, na hora que acabar a aula, no meu caso, por exemplo, eu tenho o costume de terminar a aula sempre um pouquinho, é difícil, às vezes eu passo um pouco ali do horário, mas às vezes quando eu termino um pouquinho antes é exatamente com esse propósito, eu fico ali esperando, eu digo ainda, ó, eu tô aqui fingindo que estou fazendo alguma coisa, tá legal, para ver se alguém tem alguma dúvida, aí o pessoal vem, tira uma ideia e tal, às vezes a pessoa aprende mais participando por fora do que ali na sala de aula mesmo, tá? Então, na medida do possível, ser participativo se isso fizer parte do seu perfil, né, na frente das pessoas ou depois. Mas é importante que você não carregue, não fique carregando dúvidas. Que tem gente que fica carregando dúvida, ele tem vontade de perguntar, mas ele tem vergonha, tal. E aí vai embora, não pergunta nem depois pro professor e fica carregando aquela dúvida que muitas vezes atrapalha na compreensão por associação.
né? Então você, de preferência, não fique levando dúvidas para casa. Tá? Fica ali, espera um pouquinho, às vezes o pessoal está comentando e tal, e você vai andando com o professor ali, vai trocando uma ideia, sabe? Aquele que, né, vai tirando as dúvidas que precisa direitinho antes de ir para casa. Sempre que possível, não deixa a dúvida aí para frente. E aí, se por um acaso deixou na volta, né, quando, na outra semana ou na próxima aula, você vendo o professor, seja, professor, eu tinha uma dúvida, eu estava estudando ali o conteúdo e aí me ocorreu uma dúvida assim, você poderia me ajudar? E ele tira essa dúvida depois para você. Tá legal? Então, dúvidas precisam ser sanadas. Tá legal? Uma coisa interessante que eu coloquei aqui, ó, é se antecipar ao assunto. Olha que legal, você conseguir se antecipar. O que eu quero dizer com isso? O professor vai tratar de um determinado assunto, né? Então você foi lá, deu uma lidinha antes, não é entender tudo, chegar lá na sala e dar uma de que tá sabendo. Não, não é isso. É você, quando o professor começar a falar do assunto, aquilo já não é exatamente novo para você. Você já estaria, digamos, ouvindo ou trabalhando o conteúdo por uma segunda vez. E isso, lembra que eu falei que facilita quando você lê e relê o conteúdo, que isso facilita o processo de aprendizagem? Pois é, então aí você entende um pouquinho sobre essas facilidades em relação à aprendizagem. Tá legal? Muito bem. Então, sempre que puder, se antecipa, porque isso vai facilitar o processo de aprendizagem, tá? E vai tornar mais fácil para você aprender, tá bom? Uma outra característica interessante aqui, ó, é que você precisa ser disciplinado. Se você define, né, um determinado grau de organização, então aí você precisa manter isso. É um comportamento que precisa ser disciplinado, precisa ser certinho, precisa ser um cara que seja esforçado. Estudar, amigo, é trabalho duro. Estudar envolve esforço. Estudar, vou botar aqui, ó, envolve trabalho duro. Vou botar mais aqui, mais frequência. Você tem que ser frequente, tem que ser constante no que diz respeito ao estudo. Você não pode ficar mudando toda hora de estratégia. Agora eu vou dar um tempo, não quero mais, não vou fazer isso. Não, você tem que ser um cara que trabalha duro, tem que ter frequência, tem que ser constante. E essas coisas vai fazer de você um estudante melhor. Mas aí eu chamo a atenção para o meu quadradinho aqui. No meu caso em especial, eu gosto de entender o motivo pelo qual eu tenho que aprender aquele conteúdo. Por que aquilo é importante? Por que eu não posso deixar aquilo de lado? Quando eu aprendo a valorizar os motivos os quais eu preciso estudar e entender aquela disciplina, geralmente eu tenho a motivação que eu preciso para ter essas características. Ou seja, eu vou trabalhar duro, eu vou ter frequência e eu vou ser constante, porque eu entendo o motivo os quais estão envolvidos naquilo que eu preciso aprender. Então não é só mais um conteúdo. Esse conteúdo é importante no contexto geral, que faz parte da minha formação e tal. Isso serve tanto para criança, que muitas vezes a criança diz assim, ó, para que tem que saber isso? Não é verdade? Aí o professor tem que criar estratégia, né? Para poder fazer com que a criança valorize aquele conhecimento que ela está tendo. Muitas vezes ela está estudando matemática e tal. E para que tem que saber matemática? Ah, porque. Aí ela dá um exemplo. Se você vai no mercado, tem um dinheirinho, e se sobrar, e se você tiver 50 reais, e se você errar a conta, o que vai acontecer se você não puder levar a mercadoria, não poder levar as coisas que você quer para casa? Então você tem que saber um pouquinho de matemática. Ah, tá. Então, aí pode até fazer atividades onde, por exemplo, a criança aprenda a dar dinheiro, receber troco, conferir. São coisas importantes no dia a dia. Então, essa relação é muito legal. É um motivo que a criança tem para poder aprender a estudar. Então, a criança é muito dependente do professor para justificar os motivos os quais precisa estudar e, portanto, aprender aquele conteúdo. Mas o adulto, o adolescente, o adulto, muitas vezes ele já tem capacidade cognitiva de entender. No caso do adolescente, ele entende, mas pode não compreender exatamente a profundidade do assunto. Então ele pode buscar ajuda com os professores que estão ensinando, mas com os pais, com a família, com os amigos, com os colegas que têm também o mesmo tipo de interesse que ele tem.
Os adolescentes, então, ainda precisam de uma certa gestão, vamos botar assim, daqueles que têm um pouco mais de experiência, como principalmente a família, professores. Por outro lado, os adultos que querem aprender algo novo, esse sim, já tem uma noção exata dos motivos, deveria ter pelo menos, uma noção exata dos motivos os quais faz com que ele tenha que estudar e aprender aquele conteúdo do qual o curso que ele escolheu para se desenvolver e para poder, sei lá, ter o seu papel social. Né? Então, acho que são alguns, não são os únicos, tá, pessoal? São alguns aspectos que podem fazer com que você seja um estudante melhor, tá bom? Acredito que se você tiver já seguir alguns desses passos aqui, você vai estar no caminho certo.